Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura normativa de fiscalização no âmbito de previdência, tá bem? Então esse é o tópico da nossa aula de hoje. Vamos entrar aqui nos nossos slides. Muito bom. Então, lembra aqui na aula lá no comecinho do nosso curso, a gente falou um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional, que a gente tinha lá o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil. Então, eu citei que o Conselho Monetário Nacional tinha uma função dentro do Sistema Financeiro Nacional normativa, e a gente dividiu naquele momento o nosso sistema em três faixas, né? A faixa normativa, a faixa de supervisão e a faixa de operações. E aí eu comentei que lá a gente tinha Conselho Monetário Nacional, aqui no normativo, Bacen na supervisão, e aqui no operacional a gente tinha bancos, cooperativas, né, enfim. Dentro da esfera de previdência, esse modelo ele também se replica, porque as entidades de previdência fechada, aberta, elas também fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Então a gente também vai estudar aquela mesma estrutura aqui dentro. A diferença é que, como a gente está falando especificamente de alguns produtos, aqui a gente vai dividir da seguinte forma. Vamos tirar tudo isso daqui para a gente construir do zero. Então a gente vai trabalhar aqui com uma estrutura para seguros privados, seguro privado, e uma estrutura para previdência fechada, que são os famosos fundos de pensão. Fechado. Aí, aquela nossa estrutura de 3 níveis, que é o nível normativo. Normativo, fiscalização, né, ou supervisão e operadores, também vai se replicar. Então, como que funciona aqui? Na esfera normativa, quando a gente está falando de seguro privado, qual é o órgão normativo dessa esfera aqui? A gente está falando do CNSP. O CNSP é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, ele que vai dar as diretrizes no âmbito de seguro privado. E aí, como ele dita as normas, dita as regras, ele precisa ter um órgão que fiscaliza a relação entre os planos de previdência privada ou seguros privados, entidades de capitalização, né, que são supervisionadas aqui nessa esfera, com os clientes, que são os consumidores, quem consomem esses produtos. Então, quem que faz a fiscalização e supervisão dessas relações? A SUSEP. A SUSEP, por sua vez, né, a sigla, é a Superintendência de Seguros Privados. Tá? Quem ela vai fiscalizar? Já citei aqui. Seguradoras, resseguradoras, que são empresas que fazem seguros para seguradoras, que basicamente é um seguro do seguro. Tá? Então, resseguro. Entidades abertas de previdência complementar, entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização. Então, sabe aquela capzinha que a tiazinha vende no estacionamento do supermercado lá? Você mora em cidade pequena, interior, você já deve ter visto, né? Ou quando você está na live lá do Gustavo Lima, né? Eu sou fã do Gustavo Lima, adoro, sou o Gustavete, né? E eles oferecem uma cap. Ah, faça aqui para você concorrer a um automóvel 0 km. Aí tem lá BMW, tem Mercedes, enfim. Quando você compra o número da sorte, você está comprando um título de capitalização, né? Então, essas sociedades de capitalização também são fiscalizadas, estão aqui nessa esfera. Estão na esfera operacional, são fiscalizadas pela SUSEP e todas as diretrizes, normas são ditadas aí pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Inclusive, outras empresas que atuem no mercado em outras esferas, mas que oferecem esses tipos de produto,
para as operações com esses produtos, elas são fiscalizadas pela SUSEP. Então, um banco que venha eventualmente oferecer seguro para os seus clientes, aquela operação de seguro vai ter a fiscalização da SUSEP. E é assim que acontece também com corretoras. Lembra que a gente viu lá para trás que as corretoras, elas também, no âmbito do mercado de valor imobiliário, elas têm a fiscalização da CVM, mas a instituição, já que elas são instituições financeiras, elas são fiscalizadas pelo Banco Central, aqui também funciona assim. Então, no âmbito de produtos seguro, resseguro, previdência aberta e CAP, há uma fiscalização por parte da SUSEP. Quando a gente vai para os fundos de pensão, que são as previdências fechadas, como que funciona aqui a nossa esfera normativa de supervisão e operação? Então a gente tem aqui na área de normativa, a gente tem a CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí a gente tem aqui na parte de supervisão a Previc, tá? Que a Previc é a Superintendência Nacional da Previdência Complementar. E aí, aqui na operação, na esfera operativa, a gente tem as entidades fechadas de Previdência Complementar, tá bem? Bom, entendido isso, o que mais que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a função de cada um desses órgãos. Então, vai anotando aí no seu caderninho, eu vou contando aqui por cima o que faz cada um deles. É importante você aí guardar, porque vai que no exame te cobra alguma coisa nesse sentido, mas você vai ver que basicamente é o que eu citei anteriormente. Então, o CNPC, que está aqui nessa esfera, qual que é a função do Conselho Nacional de Previdência Complementar? Ele é um órgão regulador do sistema de previdência fechada. Esse conselho, já que é um conselho, tem alguns membros. Ele é presidido pelo ministro da Economia, e a função especial dele é regular o mercado de previdência complementar fechado, que é operado aí pelas entidades fechadas de previdência complementar. E aí tem o órgão de fiscalização, que é a Previc. O que a Previc faz? É uma autarquia ligada ao Ministério também da Economia. A diretoria é composta por um diretor, superintendente e outros 4 diretores, e a principal função dela é supervisão, coordenação, orientação e fiscalização no âmbito das entidades fechadas aí de previdência complementar. E aí todas essas atribuições da Previc, elas são feitas sobre essas atividades. Então, se alguma instituição tem alguma outra função no mercado, a Previc ela vai fiscalizar no âmbito de previdência complementar fechada, tá bem? Uma outra coisa que a Previc também faz, se for preciso, é promover a mediação entre conflitos, tá? Entre conflitos de interesse, por exemplo, entre entidades fechadas de previdência complementar e os patrocinadores, dos assistidos, enfim. Então, se tem algum conflito ali específico, ela atua ali na mediação, tá? Seguindo aí, a gente vai aqui para o Conselho Nacional de Seguros Privados. Você vê que não é tão complexo, é algo simples, porque você não precisa decorar todas as funções, até porque nem tem tantas atribuições assim, já que a atuação desses órgãos, elas são bem direcionadas. Mas o Conselho Nacional de Seguros Privados, a finalidade é regulamentar a atuação de empresas que oferecem seguro privado, seguro complementar, que no caso de previdência complementar aberta, resseguros e capitalização, tá bem? Guarde, o CNSP é a autoridade máxima no que tange seguro, resseguro, CAP e previdência aberta, tá? Falando ainda de CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, quais são as principais funções do CNSP? Olha lá, regular os processos de constituição e organização das instituições financeiras que possuam atividades ligadas ao sistema financeiro nacional. Ela também fiscaliza o funcionamento dessas instituições, ela realiza algum tipo de penalidade, caso seja necessário, caso alguma dessas instituições cometa alguma infração, e ela cria normas e regras políticas no âmbito dessas atividades, tá? Aí ela tem um órgão que faz supervisão para ela, que é a SUSEP. O que a SUSEP faz? A SUSEP
ela, por sua vez, ela é uma autarquia que atua como fiscalizadora, tá? E regularizadora de empresas no âmbito de seguro privado, previdência, capitalização e resseguro. Está vinculado ao Ministério da Economia, a principal função, controle de atividades de instituições que operem nesse mercado. De boa, é o que você precisa saber, tá bem? Então, a gente vai colocar até aqui embaixo da aula algumas funções um pouquinho mais amplas para você dar uma complementada na sua leitura, mas você precisa entender essa estrutura. A título de exame, é o que a prova quer entender, se você domina, sabe? Que o normativo, o CNPC, onde que ele cuida, né? No caso de previdência complementar fechada, são fundos de pensão, enfim, é isso, tá bem? Mas dê essa lidinha aí aqui abaixo do vídeo, que vai dar uma boa complementada, mas para tua visão ser ampliada. Tá bem? Do mais é isso, espero que você tenha curtido, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter.